dia, boa tarde, boa noite, meus amores. E aqui Pirulito hoje está todo animado, que na salinha dele, ele conheceu uma amiguinha nova. Não é Pirulito. E aí, ela estuda com ele pelo Google Meet, ela faz pesquisas com ele pela internet, ele tá super animado. E ela e ele agora são amigos de estudo. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a amiguinha de Pirulito. Olha, o nome dela é Didi. E aí vamos dar bom dia coletivo, vocês. Hoje é terça-feira, não é? A gente vai dar um bom dia bem legal. Vocês são amigos de estudo, não é? E aí, ela também é novata no Colégio Pontual. Ó pra aí, daqui a pouco a gente vai pegar a farda dela também. Então, Didi, vamos dar bom dia. Pirulito, vamos dar bom dia para os alunos, para eles começarem a estudar que nem vocês, porque vocês estudam, né? Vocês fazem, tá distante nas aulas, mas eles, além de ser vizinho, eles estudam também. Então, vamos dar bom dia. Bom dia, quinto ano. Então, tá, eles vão estudar, tá, gente? Agora, vocês não vão estudar? Agora, eles também vão estudar. E aí, Didi vai estudar, Pirulito vai estudar e o quinto ano vai estudar. Eita, então vamos se despedir dos meninos. Solta um beijo. E agora vocês vão estudar e vocês também, tá bom? Tchau. Segue o quê? O take. Dia quinto ano, hoje terça-feira, tia Carla, com vocês, apostila, continhas, efetuar e arrasar. Então vamos lá. Para agora, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e coloquem na página 11, tá? Tia Carla pegou o primeiro quesito, parecido, similar, não é a mesma coisa. Tem outros números, mas tá a mesma sequência de números, tá? Tipo assim, se a adição tem 3 parcelas, eu coloquei, tem subtração, então tá parecido, similar, parecido. Então o que é que a gente vai fazer agora? Pegou a apostila, vai ver tia Carla explicando, vai se ligar na explicação para não ter dúvida e depois que terminar de explicar, vocês fazem de vocês aí, tá? E dá aquela pequena pausa para depois mudar para outra disciplina, ok? Todo mundo bem preparado? Lembre que a gente vai ter uma continha de dividir e a gente vai precisar usar a tabuada. Se vocês não têm, vocês vão precisar fazer, tá bom? Então vamos armar primeiro a continha de subtração. Subtração, continha de menos. Então vamos lá. A gente sabe que a subtração ela tem uma regra. O numeral de cima sempre tem que ser maior. Então vamos observar. 7.000 e 2.000. Maior é 7.000. Então essa aqui eu vou colocar primeiro. 7.243. Subtração, né? Que é aqui a continha de menos. E aí embaixo eu vou botar 2.479. Ok? Vocês vão fazer isso na continha de vocês de subtração. Ok? Aí vamos efetuar já. Vou para a conta de adição, que é o de mais. 3 parcelas, aqui ó. 3 parcelas, aí tem centena, aqui eu tenho dezena e aqui eu tenho unidade. Então eu vou colocar aqui do ladinho, tá? A letra B. Primeiro eu vou botar 679, aqui ó, 679, depois eu vou pegar 32 e por último eu vou pegar 9. Lembrem que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Os espaços que não tem nada, o que é que a gente faz? Coloca zero para ficar padrão, porque fica melhor de efetuar. Um zero aqui, outro zero aqui, outro zero aqui, o sinal de adição, que é o sinal de mais. Armei subtração, armei adição, agora eu vou armar multiplicação, tá? Vou botar aqui, certo? Eu tenho aqui 23.139 vezes 32, que o 32 está igual ao de vocês também, tá? Mas eu mudei os números de cima, para aí vocês terem o contato, como resolve a conta e efetuar com sucesso. Belezinha? E agora a gente vai fazer o quê? Eu vou efetuar essas 3 continhas para vocês. Aí depois, tia Carla vai apagar e vai fazer divisão, porque eu preciso da tabuada, então eu preciso de mais espaço. Que fica melhor, né? Para vocês compreenderem. Aqui a gente sabe que tem a regra, parcela maior sempre em cima. 9 para 13 eu posso? Não, eu não posso, porque tem a regra, então eu vou 9 para 13. Então eu vou pegar 1 e coloco aqui, ó. Eu tenho 9 na cabecinha, vou contar até chegar em 13. 10, 11, 12, 13. Quantos dedinhos, quinto ano? Aí eu coloco aqui, ó. Automaticamente, gente, eu não posso esquecer, ainda tem gente esquecendo isso. Se eu peguei emprestado daqui, eu vou ter que devolver.
No caso, eu vou botar mais 1. Aí, automaticamente, ela fala, coloca o número que vem na sequência. Por quê? Porque 7 mais 1 vai dar 8. Então, é o da sequência. Aí, eu boto aqui, ó, 8 para chegar em 4. Não pode. 8 para 14. Então, eu vou pegar 1 do coleguinha e vou jogar para cá também. Então, eu tenho 8 na minha cabecinha. Vou chegar até 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quantos dedos? 6 dedos. Agora aqui também, ó, vou devolvê-lo porque eu peguei emprestado. Não tem aquele movimento de ter a quantidade certinha. Todas as vezes que eu peguei emprestado, eu tenho que devolver pro vizinho. Aí 5 para 2, também não posso, porque 2 é menor. Então eu vou pegar um aqui, ó, e vou jogar pra cá. 5 para 12, eu tenho 5 na cabeça. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos dedinhos? 7. Peguei emprestado de novo, risco o vizinho. Quem vem depois do 2? O número é o 3. Então, eu tenho 3 para chegar em 7. 3, 4, 5, 6, 7. Fiquei com 4.764. Resolvido com sucesso. Agora, eu vou para a conta de adição, tá? Aqui, o que é que eu faço? Que vocês podem fazer assim ou seguir a sequência. Eu sempre coloco um número maior na cabeça. 9 mais 9. Aí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 vem para a cachuletinha com 2 que ficou. 18 com 2, 19, 20. Então, eu coloco 0 e subo 2. Bora para a dezena aqui. Número maior dessa sequência é o 7. Então, 7 vai para minha cabeça. 7 mais 3, 7, 8, 9, 10. Mas subiu quanto de 2? Então, 10 mais 2, 11, 12. Coloco 2 e subo 1. 6 mais 1 vai dar 7. 7 mais 0 vai dar 7. 7 mais 0 vai dar 7. 720. Resolvido com sucesso. Resolvido com sucesso, vamos para a multiplicação. Primeiro, a gente vai multiplicar esses numerais por 2. Depois, eu vou multiplicar por 3. E depois, eu vou somar para achar o produto. Então, vamos lá. 2 vezes 9 ou 9 vezes 2. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. 2 vezes 9 vai dar 18. Coloco 8, subo 1. 2 vezes 3, ou 3 vezes 2 vai dar 6. Mais subir 1, 6 mais 1 dá 7. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes 2 vai dar 4. Como eu resolvi o grupo da unidade, que esse aqui é unidade e esse é dezena, então automaticamente eu boto o quê? Um sinalzinho de mais. Aqui, ó. E agora eu vou multiplicar por 3, tá bom? Eu apago aqui para não me atrapalhar e aí a gente vai. 3 vezes 9 ou 9 vezes 3, quinto ano, dá 27. Coloco 7 e subo 2. 3 vezes 3 dá, isso, 9, mas subiu 2. 9, 10, 11. Coloco 1 e subo 1. 3 vezes 1 dá 3. Mas subiu 1. 3 mais 1 dá 4. Muito bom. 3 vezes 3, a gente já disse aqui. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 2 vai dar 6. Muito bem. E aqui agora a gente vai somar. Eita, minha linha foi arrumadinha, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui. Peraí. Opa, agora vai. E agora a gente vai somar, tá? O produto. No caso é a soma dos dois aqui. Eu só tenho 8. Não é porque embaixo eu coloco o sinal de mais. Então aqui eu vou descer o 8. Eu tenho 7 com mais 7. 7 na cabeça e 7 na mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Boto 4 sobre 1. 2 com 1 que subiu dá 3. 3 mais 1, 4. Muito bem. 6 mais 4. Eu tenho 6 na cabeça e vou botar 4 na mão. 7, 8, 9, 10. Coloco 0 e subo 1. Sempre coloco o número maior na cabeça. Então, para mim, aqui nessa sequência, o maior é 9. 9 mais 4. 9, 10, 11, 12, 13. Mas subiu 1. 13 mais 1, 14. Coloco 4 e subo 1. 6 mais 1. Eu tenho 6 mais 1, 6, 7. Olha aqui. 740 mil.
Deixa eu ajeitar esse zero aqui. 740.448. Deu quanto? 740.448. Ok. Agora a tia Carla vai fazer o quê? Eu vou apagar o quadro e volto com a tabuada de multiplicação de 32, que é o tempo de vocês fazerem aí também, porque vocês vão precisar para a última continha do primeiro quesito, tá? Então vamos lá, vou apagar e já volto. Agora eu apaguei, pra gente não ter tanta dificuldade, com muitos obstáculos na visão da gente, eu só deixei aqui as continhas, né, que a gente já realizou a A, B e a C, e aqui a tabuada. Então eu tenho a tabuada de 32, tá, até por 10, mas a gente sabe que tabuada é infinita, né, e os múltiplos são infinitos, então aí vai indo, tem 32 vezes 11, vezes 12, vezes 13, e aí vai indo. E aqui eu tenho uma continha de dividir similar com a de vocês, não é a mesma, mas aí já vai ajudar vocês, porque a tia Carla tá dividindo também por 32, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 69.242. Eu vou aqui, ó, 6, vou passar um tracinho aqui no 6. 6 eu não vou ter nenhum número que chegue próximo na tabuada. Por quê? Porque já começamos por 32, então eu nem procuro por 6. Então eu vou juntar aqui, ó, 69. Bora olhar aqui. Quem é que chega pertinho de 69 na tabuada? Se joguem na tabuada aí e digam pra mim. Quem chega perto de 69 é 64, que 32 vezes 2 dá 64. Então, bota aqui, ó, menos 64. Então, eu vou botar aqui, ó, menos 64. Mas 64 deu por quanto, quinto ano? Para eu colocar aqui, deu por 2. Então, eu venho pra cá. Então, aqui eu vou subtrair, né? Então, 4 para chegar em 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiquei com 5 dedinhos. Números iguais em contas de subtração sempre vai dar 0. 5 eu não posso dividir por 32 porque ele é menor, né? Então eu vou descer o próximo, que é o 2. Aqui, ó, vou descer esse 2 pra cá. Fiquei com 52. Vamos olhar na tabuada. Quem é que chega perto de 52, se dá 52 ou um pouquinho antes. Quem chega perto de 52, passou aqui, não pode. Então vai ser por 32. Vou botar aqui 32, tá? Que dá por 1. Beleza aí? Aí aqui, ó, 2 para 2 dá nada. 3 para chegar em 5 dá 3, 4, 5, 2. Deu 20. Mas 20 eu vou poder dividir por 32 se ele é menor? Vou. Não vou, então eu vou escorregar outro número para cá, ó. 204, danou-se. Então vamos olhar na tabuada aqui do ano. Quem chega perto de 204. 204, passou, ó. Porque é 204, não pode. Então eu vou por 192. 192. Aí aqui, ó, 192, que deu por 6. Então vamos subtrair. 2 para 4. 2, 3, 4. Quantos dedinhos? 2. Aí eu coloco aqui. 9 para 0 eu não posso. Porque em cima sempre tem que ser maior. Então é 9 para 10. Eu coloco um aqui, ó. 9, 10. Fiquei com 1. Risco pro vizinho de baixo. Então 2 para 2 vai dar 0. 12 eu não posso dividir por 32 porque ele é inferior. No caso ele é menor. Então eu vou escorregar alguém de lá de cima para cá. Escorreguei o 2. Fiquei com 122. Ó. Olha aí pra tia Carla na tabuada. Quem é que chega perto de 122? Não pode passar, porque eu tenho até 122 para procurar. Ou é ele, ou é antes dele um pouquinho. Então, antes dele é o 96. Que dá por quanto 96, gente? Dá por 3. Eu boto 3 aqui e 96 aqui. Os espaços que não tem nada, a gente sempre acrescenta o 0, para ficar padrãozinho aqui. 6 para 2. Não posso, porque em cima sempre fica maior. Então, vou 6 para 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiquei com 6 dedos. Risco meu vizinho de baixo, porque ele me prestou, então eu estou devolvendo. Então, quem vem o número maior na sequência depois de 9 é 10. Então, vai 10 para 12. 10 na cabecinha, 11, 12. 2 dedinhos. Então, eu vou devolver para o meu vizinho aqui do lado também, ó. Botei 1. 1 para chegar em 1 vai dar 0. Como 26 eu não posso dividir por
32 porque ele é menor, não tenho outro número para descer, então quer dizer que nossa conta vai ficar aqui, 2.163, e sobrou 26. E aí a gente finaliza a nossa conta com sucesso, beleza? Aí vocês vão produzir, fazer a tabuada, tal, e aí a gente vai agora para o segundo quesito. Pega aí a apostila. Deixa eu pegar a minha aqui, tá? Tem assim o segundo quesito. Resolver o primeiro, tá? Aí vamos pro segundo. Se eu comprar uma moto e pagá-la em 9 prestações mensais igual a R$226, quanto vou pagar por essa moto? Aqui, essa pergunta, ele quer saber o total da moto que ele vai pagar, tá? Então, vocês vão precisar fazer uma continha e dessa continha tá o resultado aqui. Vocês vão fazer a continha para saber o total da moto e aí você vai e marca o X, pinta, sublinha, tanto faz. No terceiro quesito, aí vocês vão precisar fazer algumas continhas, tá? Não é uma continha só não, divide aí o bloquinho, porque vai ter algumas continhas para vocês fazerem. E a Carla já tá dando a dica, não é uma continha não. Bora prestar atenção no enunciado, ler devagarzinho e produzir com sucesso. Na sala cine espacial, comporta 23 fileiras e 15 poltronas. Sublinhe isso aí, porque já vai ser daqui a pouco uma continha. 23 fileiras, tem 23 fileiras, 1, 2, 3, 23. E cada fileira tem 15 poltronas. Valeu aí? Sublinha aí, se liga que tem mais. As sessões são de 2 horas, de 4 horas da tarde, de 6 horas da noite e 8 horas da noite. Que no caso, 14, 16, 18 e 20 horas. No sábado, a sala estava lotada nas 3 primeiras sessões. Nas 3 primeiras sessões. E para a última foram vendidos 129 ingressos. Quantas pessoas compraram ao Cine Especial neste dia? Quer saber quantas pessoas vão assistir neste dia nas 3 sessões, tá? 3 sessões. Então vocês vão precisar fazer continhas, não é uma continha só não. Volta lá, lê novamente, arma aí, dá logo as divisões aí que vocês vão precisar fazer mais de uma conta. Que ele quer saber nas 3 sessões, que depois vocês vão juntar para saber quanto público teve nesse dia. Não é em uma sessão não, é nas 3, tá? E lembre que tem uma grande quantidade de poltrona nesse cinema. Quando vocês terminarem a apostila, certo? Primeiro vai realizar toda a continha. Realiza a conta, tabuada, vocês vão fazer tudo. E aí vocês vão, pausa aí, tá, pra tia Carla, e vai pegar o livro de ciências, primeiro conteúdo, os vegetais. A gente já deu uma palhazinha dos vegetais que vocês fizeram até um trabalhozinho pra tia Carla, mas agora a gente vai a fundo porque a gente já teve o primeiro contato sobre os vegetais, a reprodução e tal. Então vocês vão pegar, abrir o livro de vocês de ciências e pegar lá o primeiro conteúdo da terceira unidade, que são os vegetais. Eu vou soltar um videozinho para relembrar o que a gente já sabe e tia Carla volta pra gente conversar e fazer o exercíciozinho, tá bom? Segue o videozinho aí para vocês. Olá pessoal, em nossa aula de hoje vamos continuar falando sobre reprodução e desenvolvimento. Assim como os animais, as plantas são seres vivos. Elas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Hoje vamos conhecer como ocorre a reprodução das plantas. As plantas podem se reproduzir de 2 maneiras, chamadas de assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, a origem de novos seres se dá através de brotos e partes das plantas, dando origem a novos seres idênticos. Na reprodução assexuada, a principal forma de reprodução da planta acontece através da flor. Nesse tipo de reprodução, espécies podem se misturar e promover as variações de tipos e cores.
Vamos estudar com mais detalhes esse tipo de reprodução. Existem milhares de espécies de plantas no nosso planeta. Elas se dividem entre as que produzem flores e as que não produzem flores. Mas como as plantas se reproduzem? As plantas também se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Na maioria das plantas conhecidas, os órgãos masculinos e femininos são encontrados nas flores. Na parte masculina da flor, encontramos o pólen. Estes pequenos grãos são espalhados pelo vento ou por animais que se alimentam das flores. Quando o pólen atinge a parte feminina de uma flor da mesma espécie, ele fecunda os ovos, originando frutos e sementes, que germinarão criando uma nova planta. Plantas como o trigo, que usamos para fabricar pão, macarrão e muitos outros alimentos, só se reproduzem por meio de sementes. Mas existem plantas que também se reproduzem sem sementes, ou seja, de forma assexuada. Como isso acontece? Através de partes da planta adulta. Essas partes, ao serem plantadas, darão origem a outras plantas com as mesmas características da planta-mãe. A flor possui em seu interior o órgão masculino chamado gineceu e o órgão masculino chamado de androceu. O androceu é composto pelos estames, que sustentam a bolsa onde se encontram os grãos de pólen. Nos grãos de pólen existem as células sexuais da planta. O gineceu é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Nos óvulos também existem as células sexuais da planta. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam o óvulo, ocorre a fecundação. As plantas precisam de ajuda para que os grãos de pólen que ficam no androceu cheguem até o gineceu. Uma das formas de ajudar a natureza são os insetos. Eles conseguem levar os grãos de pólen de uma flor para outra, ocorrendo o que chamamos de polinização. O vento, a água também ajudam as flores na polinização, assim como os beija-flores. Mostrando as etapas de polinização e fecundação, temos um exemplo com o agente polinizador, a borboleta. Neste exemplo, a borboleta vem sobrevoando e se esbarra na antera, onde são produzidos os grãos de pólen. Depois disso, vai até o estigma, onde é produzido o néctar. Enquanto ela retira o néctar, os grãos de pólen caem sobre os estigmas. Neste momento, o pólen passa por diversas transformações, penetra e chega ao ovário. Agora o zigoto irá se desenvolver e formar a semente. O ovário se desenvolve e forma o fruto, enquanto as outras partes secam e caem. Com ciências, os vegetais. Qual é o título de hoje que a gente vai trabalhar? Os vegetais. Lembra que vocês fizeram um trabalhozinho lindo para a tia Carla sobre o documentário, que vocês relataram tudo para mim, viram o crescimento da planta, viu que tem plantinhas, sementes que não vai poder, subir, evoluir, porque elas já vêm industrializadas, que é o caso do arroz. E aí, a gente hoje vai conversar, porque vocês já sabem. Os vegetais, eles são seres vivos, não é? Então, ele vai ser plantado, aí ele vai nascer, vai crescer, vai se reproduzir e vai morrer, tá? Como todo ser vivo, tanto a gente, quanto os animais, quanto as plantinhas. Então, ele vai passar todo esse processo. A gente sabe que tem formas de fazer a reprodução de cada vegetal, ele se reproduzir. Vai ter vegetais que eles vão se reproduzir através das sementinhas, que nem a gente fez, através de mudas. Eu posso pegar uma planta, tipo a rosa, o pé de rosa, se eu cortá-la, eu não preciso da raiz, e botar ela no solo, num solo bom, mais escuro que tiver, e aí ele vai criar raiz e vai se reproduzir.
Também sabemos que a cebola, a gente pegou a cebola, cortou, não foi? E aí ela cresceu, ela sugou todos os nutrientes que ela tinha e aí ela fez outra plantinha. Quando ela cresceu, o que foi que a gente fez? A gente foi botar ela no solo para ir fazer outras cebolinhas. Também funciona com alho e outros. Então a gente sabe que o ser vivo, as plantas, elas precisam nascer, não é? Crescer, elas vão se reproduzir e vão morrer, tá bom? Então a gente tem nesse momento a flora. O que é flora, quinto ano? Diz pra tia Carla, porque vocês sabem o que são flora. É um conjunto de plantas que está lá em uma região. Então a gente tem a região do Nordeste, a gente tem nossa flora, tem a região do Sul, eles têm outras plantas, outros tipos de planta. Então cada região ela vai ter a sua flora, tá bom? E aí, então, a gente tem 5 regiões no Brasil, então cada região ela vai ter a sua flora, as suas espéciezinhas de planta, tá? E aí a gente sabe que existem plantas terrestres que ficam na terra, existem plantas trepadeiras, né, ou parasitas que chamam, que elas ficam presazinhas, aéreas. Existem plantas aquáticas que ela cria a raiz dentro da água, que é muito lindo, que a gente conhece, a mais popular pra gente é a Vitória Régia. E também a gente sabe que tem plantas ornamentais. A gente conhece plantas ornamentais através daquelas plantas muito bonitas quando a gente chega em casamentos, batizados, festas. Então vai estar aquelas plantas, aquelas flores lindas que a gente acha que é até artificial, né? Que no caso é de plásticozinho, mas não, elas estão lá para ornamentar. Aquelas plantas muito bonitas, não é? Que aí a gente conhece porque a gente chega assim, uau, que lindo! Aí se chama plantas ornamentais. A gente também tem, gente, os vegetais, as plantas, elas nos cercam em todo momento, na nossa alimentação, nos móveis, na decoração, na liberação do oxigênio, não é, pra gente. Então, a gente tem que ter todo cuidado e aprender muito bem sobre elas. Então, a gente tem as ornamentais, certo? No Nordeste, a nossa região aqui, a gente vai falar sobre a vegetação, a nossa flora, sobre a caatinga, com 2 A's, não é caatinga de sovaco não, tá? É caatinga, a região da gente. Então, o que é que eu quero que vocês façam? A primórdio, assim, do conteúdo, porque a tia Carla vai falando, e aí vocês vão pegar o caderninho de vocês e vai pesquisar sobre justamente a nossa vegetação, que é a caatinga, tá? E aí vocês vão pesquisar, vai escrever, podem desenhar, certo? E vai explicar para a tia Carla depois. Isso é uma atividadezinha que eu quero que vocês façam no caderno, que pesquise. Porque não adianta a gente só olhar para outras regiões e dizer, uau, como essa vegetação é bonita, uau, que lindo. A gente tem que conhecer primeiro a nossa vegetação. Então, primeira coisa que a tia Carla quer que vocês façam depois é pegar o caderninho e pesquisar sobre a caatinga, tá bom? Que é a nossa flora daqui do Nordeste. A gente também tem o uso dos vegetais na indústria. Vocês já olharam na casa de vocês? Dá uma paradinha aí e dá uma olhada no que vocês têm de móveis dentro de casa, feito com madeira, tá? Então vocês vão dar uma olhada, olha aí. Vai, pausa aí, vai olhar. E quando voltar, diz pra tia Carla. A gente vai ter porta, olha aí. A gente vai ter sofá, mais o quê? Tem armário também, muito bem. Mesa, tem cadeira, tem rack, tem criado mudo. Tem mais o que, gente? Prateleiras, muito bem. Então, a gente, na nossa casa, se vocês pararem para observar, quase tudo é feito com madeira. E aí, essas madeiras, esses vegetais, tem os vegetais apropriados, a planta, a árvore apropriada para fazer os materiais que a gente tem em casa. Mas aí a gente tem que ter todo o cuidado, sabe por quê? Porque se a gente retirar muito, o pessoal da indústria tirar muito essas árvores e não replantar, vai chegar uma hora que o ser humano só está tirando, até o quadro daqui de tia Carla, só está tirando para o seu benefício. E vai chegar uma hora que vai acontecer o que com essas plantas, que elas são industrializadas? Vai para a indústria para fazer móveis para a gente. Até a borracha que vocês têm é feita com látex, que é retirado da árvore. Então, a gente está falando sobre os vegetais porque a gente tem muita coisa ao nosso redor sobre eles. Então, temos que preservar.
e sabendo que todas as aulas que a gente tem é para a gente ter consciência nos materiais, no lápis, numa folha de caderno, para vocês, quando crescerem, né? Vocês estão lá, sou cidadão planetário, eu tenho que economizar, eu tenho que reciclar. Então, vocês têm que aprender todo o processo da nossa vegetação, o quanto ela é importante da nossa alimentação para os objetos que vocês têm. Do estudo, do dormir, do sentar para estudar, tá certo? Então, a gente tem as plantas que se reproduzem, as plantas que não soltam oxigênio, que no caso faz o processo da fotossíntese, as plantas que faz móveis para a gente e as árvores que vai sendo industrializadas. Agora que ela vai pedir para vocês também procurar, depois que falar da nossa flora, eu quero que vocês procurem o nome de algumas árvores que são utilizadas para fazer móveis dentro de casa, no caso as plantas industrializadas, que chamam, né, que vai para indústrias para fazer esses móveis. Quando vocês pesquisarem isso para a tia Carla, tem a página 43 aqui, tá? Que a página 43 a gente já produziu logo quando a tia Carla pediu para vocês fazerem o relatório. Mas quem não fez, atualiza agora, tá? Vou dar logo um assim para vocês se ligar. Nós temos duas imagens, tá? Tem duas floras aqui. Tem uma e tem outra. E aí ele está perguntando qual é o que tem mais ar nessa flora aqui e por quê. Aí vocês vão dizer, olhar assim, vai dizer o porquê. Qual das duas, a primeira ou a segunda imagem, e explicar o porquê. Depois vocês vão passar para a página 44, tá? E aí vocês também vão atualizar junto com a página 43. Tá lá na agenda de vocês vão precisar atualizar, beleza? Aí a gente vai para a parte, vai passando, só os vegetais. A parte do germinar. O que é germinar a plantinha? Se ela nasce, ela precisa germinar. Não tem o processo que vocês, tá vendo que a gente teve que fazer para vocês entenderem tudo que tinha que ela tá falando melhor? Pegou o feijãozinho. O feijãozinho, ele tem um embrião que é a casquinha dele. E aí, com o processo que vocês botaram no algodão primeiro, ela foi se abrindo, ela soltou aquela casquinha e através daquela casquinha, ela vai criar um pezinho, uma folhinha e vai se reproduzir. Então, ela vai germinar aquela plantinha. É isso mesmo. Então, vocês fizeram todo esse processo. Quem não fez ainda dá tempo de fazer, tá? Pega lá o feijãozinho. Aí vocês precisavam observar todos os dias. E cada dia o feijãozinho ele ia se modificando. No caso, ele estava passando o processo de germinação. E aí eu vi no Instagram um pé de feijão. A coisa mais linda do mundo que mandaram. Então, não foi, minha gente, quem fez sabe quem foi, né? Lindo, 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 porque ele já germinou, ele já fez outros pezinhos. Então, ele precisa desse processo de germinação, de crescimento da plantinha. Ele era apenas um carocinho de feijão e ele se tornou outra plantinha. Gente, isso é lindo, isso é mágico, isso é a natureza, né? Como aconteceu também com o milho, né? Aquela bem duro, e vocês fizeram todo o processo. Ele também rasgou a capinha dele, aquela capinha amarela protetora, e aí também foi crescendo, então ele foi germinando. Gente, tudo isso a tia Carla passou para vocês, mas vocês precisavam ter o toque para entender melhor como a planta ela vai se reproduzir, tá? Eu também mostrei para vocês o caso da batata doce. E teve crianças que pegou o alho, veja só como vocês saíram de dentro da caixinha, e fizeram o mesmo processo. Esperou o alho soltar, né, que ele cresce um pouquinho, e plantaram. Então, vocês fizeram todo o processo de reprodução da planta, através da cebola, que ela teve que criar mais raiz, para sugar todos os nutrientes para plantar, o processo da germinação das sementinhas. Então, vocês compreende agora o sentido da reprodução das plantas. A gente precisa ter que as plantas se reproduzam, porque a gente tem que fazer esse sistema de sempre plantar, replantar, reproduzir, porque a planta nos dá oxigênio entre alimentos, entre móveis. Então a gente precisa das plantas para sobreviver. E aí a tia Carla falou um pouquinho mais à frente sobre a roseira, né? O pé de rosa. Ela não precisa criar
pegar a raiz para eu plantar em outro lugar. Ela eu posso cortar bem direitinho, não vou quebrar, né, gente? Eu vou pegar uma tesourinha, vou cortar e através do solo, que a gente também estudou solo, cheio de nutrientes, ela vai criar a própria raiz e vai se reproduzir, tá? Aí vocês vão pegar o livrinho de vocês e vai botar na página 49 e 50. Quem não atualizou, vai precisar atualizar para a tia Carla, certo? Porque a tia Carla já pediu para vocês realizarem. Aí o que é que vai acontecer? Eu quero que vocês, lá no caderninho de vocês, eu quero que vocês já sabem que vão pesquisar sobre a nossa flora da caatinga, não é? Sobre quais plantas a gente utiliza, porque eu tenho um sofá lindo na minha casa, aí eu tenho um armário lindo, mas veio através de alguma árvore. Quais são essas árvores? Que elas são industriais, que elas vão para fábricas, que passam por todo o processo. Eu quero saber que vocês citem só os nomes das árvores, tá? Segundo quesito, citar as árvores que a gente utiliza na nossa casa, nos móveis, enfim, nos móveis, nos lápis de vocês, na borracha, que é feito também do material da árvore. Aí vocês vão colocar lá o nome das árvorezinhas. No terceiro quesito, eu quero que vocês digam para a tia Carla o nome de algumas plantinhas, tá? Que, olha só, se reproduz através da sementezinha, dá pelo menos 3. Reprodução através das sementezinhas que vocês sabem ou podem pesquisar. Eu quero que vocês me deem também até 3 exemplos de plantas que não precisam da semente. Através do talinho do caulezinho dela, vocês podem reproduzir. Tia Carla já deu um exemplo que foi a roseira. Aí vocês pesquisam mais 2. E também quero que vocês pesquisem, até dentro da casa de vocês, o que é que a gente tem de alimentos que são retirados da natureza, de origem mesmo, né? De industrializado não, tá? E aí vocês vão ver, abre a geladeira aí e vai ver girimum, batata doce, maçã. Vocês vão procurar o que tem e coloca aí, tá? Mas quem quiser pesquisar alimentos da vegetação que vocês consomem, vocês também podem fazer isso, tá? Então vamos lá. A gente sabe que todo o processo de vegetação, né? Tudo em si da planta, ela vai ser positiva para o ser humano. Então, o ser humano, ele tem que andar assim, ó, agarradinho com os vegetais, por causa do nosso ar, não é? Por causa da nossa alimentação, por causa dos nossos móveis, até o material escolar de vocês, o caderno, a borracha, o lápis, tudo vem da natureza. Aí sim vai para a indústria, né? Vai para a fábrica, faz aquele todo o processo. Então a gente tem que ter todo o cuidado. Vamos conscientizar os adultos e dizer, tirou, plantou, não toca fogo que vai fazer mal para o solo, para o ar e para as árvorezinhas que estão ao redor. Vamos ter consciência de que a gente precisa, sim, da natureza para sobreviver. Então, os vegetais são muito importantezinhos. Como vocês viram, como é lindo a sementezinha que vocês plantaram, o cuidado que vocês tiveram para ela nascer, tipo um bebezinho. Ela vai cortar aquela capinha do feijão e aí ela vai crescendo e vai se reproduzindo de pouquinho em pouquinho. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de não jogar lixo, de não poluir, de plantar, de cuidar do solo, porque o solo tem que estar cheio de nutrientes para os vegetais, tá bom? Então, é isso que a gente vai botar a sementinha de luz na nossa cabeça. Precisamos da natureza, precisamos dos vegetais. E aí, através de hoje, como vocês aprenderam, vocês vão ter todo o cuidado do mundo com esse processo do ambiente, da vegetação que nos cerca, que nos cuida, que a gente precisa sim deles, tá bom? Então, atualizem, por favor, o livro, quem ainda não atualizou. Quem ainda não fez o relatório sobre os vegetais, procura lá nas agendas que tia Carla já explicou e faz, por favor, porque vocês precisam desse relatório para compreender. Não adianta a tia Carla estar falando germinação, 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 e vocês não fizeram um processo de observação e não vai entender o que é germinação, não vai entender o processo de reprodução da planta, porque a observação de vocês vão estar em contato com isso. Aqui ela vai nascer, primeiro momento. Ela vai germinar, depois ela vai ter o processo de nascer, de crescer, de reproduzir e morrer. Então, vocês vão passar por todo esse processo
tá? Com a plantinha que tia Carla pediu para vocês fazerem o relatório, tá bom? Então, beijinho de vegetais para vocês. À tarde estaremos no Google Meet. Qualquer dúvida, tá? Segura aí, a gente tira à tarde. Façam uma pesquisa de vocês, que à tarde eu quero ouvir de vocês os vegetais que tem em casa, o material que a gente utiliza, as plantas que a gente utiliza, tá? E aí a gente vai conversar sobre a caatinga também, tá certo? Que é do Nordeste. Sabemos que cada região ela tem sua flora, então a gente tem que aprender primeiro a de dentro de casa, que no caso é do Nordeste, para depois a gente ampliar as outras regiões, tá bom? Até de tarde no Google Meet, meus amores.